Em que etapa da sua jornada você está? Essa palavra veio de Deus para você. Esse é o momento mais certo para você entender em qual etapa da sua vida você está. Para você que não conhece, eu sou Michael Silveira e eu criei esse canal para te ensinar tudo que é referente à palavra de Deus, não segundo a minha opinião, mas o que está escrito. E esse canal existe para abençoar a sua vida. Então eu peço, compartilhe esse vídeo com mais 7 pessoas, deixe o seu comentário se você gostar dessa palavra e ajude, a compartilhar o vídeo com outras pessoas. Essa palavra nos ensina, assim como o salmista diz, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a plena sabedoria. Salmos 90, 12. Quando chegamos, isso eu digo da minha pessoa, que eu tenho 41 anos, vou fazer 42 anos. Quando eu cheguei aos 40 anos, gente, imagine, eu fiquei extremamente reflexivo. Agora imagine, você que já tem 40, ou 50, ou 60 anos, você começa a repensar profundamente toda a sua vida. E aí a gente começa a refletir questões como: o que vou deixar para os meus filhos? Qual legado desejo deixar para o mundo? Como está minha vida com Deus? Qual é, afinal, o propósito da minha existência? Quantos de nós não pensamos sobre isso? Quantos de nós não ficamos reflexivos sobre a nossa idade e sobre não perder tempo, contar os nossos dias? E então percebemos algo essencial. Não podemos mais perder tempo. Se eu perguntar hoje a um jovem de 14 anos qual é a sua perspectiva para o futuro, provavelmente ele vai me responder que não sabe. É totalmente compreensível, gente? Nessa idade, ele não precisa se preocupar com contas de água, aluguel, internet, carro ou qualquer outra despesa da vida adulta. Porque, afinal, os jovens não costumam se preocupar com amanhã. Mas quando chegamos aos 40 anos para cima, aí o negócio muda. Aí começamos a ficar mais reflexivos. A preocupação começa a bater mais forte. Passamos a rever as escolhas que fizemos ao longo da caminhada. É verdade, a verdade é que muitos de nós já não tem mais tempo a perder na vida. Quem aqui que está aqui vendo esse vídeo agora comigo, responde aí, sinceramente. Você pensa sobre isso, que você não pode mais perder um único dia da sua vida. Então, esse salmo tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com essa pregação, tem tudo a ver em que etapa da nossa jornada estamos, e ele nos fala sobre: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a plena sabedoria. O interessante em aprender a contar os nossos dias é compreender cada fase da nossa vida, cada momento que atravessamos, cada processo que Deus permite. Não esqueça que tudo é permitido por Deus. É entender à luz da palavra o que diversos versículos nos revelam sobre a jornada que estamos vivendo. A vida cristã é uma longa caminhada repleta de processos que nos moldam e de pedras, que muitas vezes tentam nos parar, mas justamente essa jornada com seus altos e baixos, lutas, aprendizados que nos conduz ao propósito real que Deus preparou para nós. Mesmo quando andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, 4. Em outras traduções, vale da sombra da morte. Quando os israelitas seguiram rumo à terra prometida, isso depois que eles saíram do Egito, eles foram basicamente expulsos depois da praga que os filhos do faraó lá, os filhos do povo do Egito, veio o anjo e ceifou.
eram chamados de povo hebreu. Vocês sabem o significado de hebreu, gente? O significado profundo de hebreu simbólico é aquele que caminha. O povo é definido não apenas por sua origem, mas por sua jornada, por passos de fé, por travessias, por continuar andando mesmo quando o caminho parecia impossível. E o povo de Israel, gente, sofreu muitas e muitas perseguições. E vocês conhecem muito bem, né, a história do povo de Israel. Mas vocês sabem também que antes, né, deles se chamarem israelitas, como eu mostrei ali para vocês, eles eram chamados de povo hebreu, povo que caminha, porque era uma grande multidão. Eles foram lá para o Egito, cerca de 75 pessoas, e voltaram lá mais de 1 milhão de pessoas. Imagine essa quantidade de pessoas, né, voltando do Egito, caminhando no deserto. Imagina as cidades vizinhas vendo aquela multidão, 1 milhão de pessoas andando ali em fila. Imagina isso, mulheres, crianças, animais. Então foi isso que aconteceu, eles voltaram. Então o povo que caminha. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, isso aqui é Paulo falando com a gente, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra, acrescendo no conhecimento de Deus. Aqui você vai observar uma coisa, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Caminhada, a nossa caminhada. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Imagine, dignos de participar da herança de Jesus. Então o Pai é misericordioso. Você sabe em qual momento da sua vida você está hoje? O povo de Israel caminhava. Eles tinham a jornada deles. A jornada em direção a Deus. Nós também, que seguimos a Jesus, temos uma jornada, temos uma caminhada em direção a Deus, em direção a Jesus. Consegue discernir a fase da sua caminhada? Se você não consegue, fica até o final. Esse vídeo foi feito especialmente para você. Ou será que você apenas empurra tudo com a barriga dizendo para si mesmo: ah, deixa para lá, eu resolvo depois. Quantas vezes adiamos decisões importantes e tratamos o essencial como secundário? E deixamos que o tempo, né, que esse dom tão precioso corra pelos dedos. Mas Deus nos chama a despertar, a olhar para dentro e entender onde estamos e para onde Ele deseja nos conduzir. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. 1 Coríntios, aqui é Paulo que está explicando ao povo de Coríntios sobre o batismo e explicando para eles o significado da travessia do povo de Israel e o que significava cada etapa daquela travessia e que tem tudo a ver comigo e com você que está me vendo. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Gente, quando o povo de Israel atravessava o deserto, de dia tinha uma coluna de nuvem gerando sombra para eles não se queimarem com aquele calor escaldante do deserto. À noite tinha uma coluna de fogo para eles não morrerem de frio com aquele frio congelante do deserto. Então Deus estava com a presença dele o tempo todo, caminhando com eles, né? E assim
o aquecendo à noite, protegendo do calor de dia, e não é só isso, alimentando o povo de Israel. Mas não se preocupe que Paulo vai nos contar sobre isso. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, porque foi o maná que veio do céu, e beberam da mesma bebida espiritual, a água que saiu da rocha. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era quem? Significava Cristo, o nosso Senhor Jesus. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Você já vai entender por que isso aconteceu. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, eu e você, para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Gente, a idolatria aqui, nos dias de hoje, não é só você se ajoelhar diante de uma imagem, não. Idolatria a pessoas, a pastores. Né? Então, idolatria é tudo aquilo que te toma o lugar de Deus na sua vida. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Lembra lá do bezerro de ouro? E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram, e 23.000 deles pereceram naquele dia. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. A reclamação, gente, é algo que a gente tem que aprender muito, que deixa Deus muito triste. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para eu e para você sobre o que tem chegado o fim dos tempos. Gente, olha aqui algo muito interessante que você deve perceber dessa passagem que Paulo nos fala. O mar representa o batismo nas águas. Eles passaram pelas águas e representa o batismo das águas. A rocha representa Jesus, a água viva. Eu sou a água viva, quem beber dessa água nunca terá sede. Mas eles não entenderam isso. Mas vamos entender o que significa aqui o Egito. O Egito, gente, simboliza o mundo com as suas prisões, ilusões e correntes que tentam nos afastar de Deus. O Mar Vermelho representa o batismo nas águas, onde deixamos para trás a velha vida e atravessamos para o novo começo. A Terra Prometida aponta para o céu, o destino final daqueles que perseveram na fé, o lugar preparado por Deus para os que permanecem firmes na caminhada. Cada caminhada carrega um significado profundo. Por exemplo, o Egito nos lembra de onde saímos, que é o mundo. Quando você aceita Jesus, você sai do Egito, que é o mundo. O Mar Vermelho marca a transformação, a mudança. Você deixa o velho, a criatura para lá, todas as coisas que era do mundo, e se volta para Deus. A Terra Prometida revela para onde estamos indo, a caminho do Pai, a caminho de Jesus. O que aconteceu com o povo no Egito, no deserto e na Terra Prometida é um grande exemplo para nós. Isso a gente tem que observar, um grande exemplo. Cada fase da história deles revela algo sobre a nossa própria jornada espiritual, porque quando não entendemos em qual processo da vida estamos, quando nós discernimos onde nos encontramos nessa caminhada, acabamos ficando paralisados quando a gente não discerne aonde que a gente está. Qual caminhada que a gente está? Eu já vou te mostrar aqui esses caminhos. Não conseguimos dar o próximo passo, não avançamos, não crescemos. E como caminhar? É como caminhar no escuro, gente. Sabemos que existe um destino, mas não sabemos para onde estamos indo e nem como chegar lá. Olha que interessante, eu vou repetir aqui para vocês. É como caminhar no escuro. Não
sabemos que existe um destino, mas não sabemos para onde estamos indo, nem como chegar lá. Imagine. Então, em que fase você está? O Egito, o deserto e Canaã representam a nossa própria vida. O Egito representa o mundo, a escravidão. O deserto representa tratamento de Deus, cura. Canaã representa a herança de Deus. Mas vamos lá, que eu vou te explicar aqui essa jornada passo a passo e como você fazer para sair do deserto, para sair do Egito, ir para o deserto, que é o tratamento, e ir direto para Canaã. O que temos que fazer? Eles não são apenas lugares na história, são símbolos espirituais das fases que todos nós atravessamos. Entenda isso. O Egito representa onde estamos presos, limitados, vivendo na escravidão, que é o mundo. O deserto representa onde somos tratados, lugar de processo, de provação, de transformação. Canaã representa onde Deus quer nos levar. Plenitude, promessa, maturidade e destino. Cada um de nós, em algum momento, está vivendo uma dessas etapas. E reconhecer qual delas estamos é o primeiro passo para avançar na direção do propósito que Deus preparou. Agora entenda, cada fase da caminhada deve levar você a se posicionar de forma correta para que consiga avançar para o próximo nível. Você está se posicionando hoje, se você está no Egito, para sair dele. Então, essa posição precisa acontecer, esse posicionamento precisa partir de você. A vida com Deus é feita de passos e decisões e posicionamentos. E quando você entende o que Deus está fazendo em cada etapa, o processo deixa de ser confusão, que Deus não está na confusão, na bagunça, nem no transtorno, nem no problema. Deixa de ser confusão e passa a ser direção. Vocês precisam se posicionar para sair do Egito, pois no Egito não há paz. O Egito, não se esqueça, representa o mundo no qual vivemos, que é regido por trevas e principados que governam ele. Assim como diz Paulo, principados que habitam nas alturas do céu. No Egito você é escravo do pecado. No Egito suas cargas são pesadas. No Egito você vive na escuridão. No Egito, você não vê o fruto do seu trabalho. Você já trabalhou de segunda a sexta, sábado, domingo, horas e horas. E aquele resultado daquele plantio não vem. Então, quer dizer que você está no Egito. No Egito, você está aprisionado, num cativeiro espiritual. Mas Deus nos chama a dar o primeiro passo, a tomar uma decisão de fé, a olhar para ele e caminhar para a liberdade. Sair do Egito não é apenas mudar de lugar, hein? É mudar de vida e deixar para trás tudo aquilo que nos prende e nos impede de alcançar as promessas que ele preparou para nós. Em cada fase da sua vida, para avançar ao próximo nível de intimidade com Deus, é exigido que você tome uma postura radical. Você precisa se posicionar, tomar uma postura radical, decidir realmente abandonar o Egito. Bom, como sair do Egito? Bom, eu vou te dar algumas dicas aqui segundo a palavra de Deus. Para sair do Egito é preciso abandonar a velha criatura, pecadora, aquele pecadinho que você tem escondido, lançar no mar do esquecimento. Abandonar o pecado que te aprisiona, abandonar os maus hábitos que te afastam de Deus, falar palavrão, falar coisas indecentes, abandonar vício, mentira também, tá, gente? Abandonar vícios e práticas pecaminosas, abandonar o mau costume de falar mal do próximo. Não esqueça o que Jesus falou, com o mesmo peso e medida que você julgar alguém, você será pesado e medido. Então é muito importante que você já
Comece por aqui. Abandonar o julgamento injusto sobre os outros. É preciso deixar para trás tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que mantém você preso no cativeiro do Egito. É preciso uma escolha. Uma escolha de deixar tudo para trás, tudo aquilo que te afasta de Deus. Isso só depende de um posicionamento seu, meu e seu. Somente quando você se posicionar para romper com o passado, Deus pode te conduzir para o deserto de preparo, onde Ele molda sua fé, seu caráter, seu coração para receber as promessas que Ele preparou para você. Então, assim que você sai do Egito. E quando você sai do Egito, o que acontece? Deus te manda para o deserto. Você acabou de sair da escravidão, agora precisa de um tratamento. E esse tratamento, gente, é difícil, mas vale a pena. Lá na frente você vai entender que Deus ele vai estar te tirando tudo aquilo que impedia você de avançar para a próxima fase da tua caminhada. O tratamento de Deus no deserto. Quando você sai do Egito e entra no deserto, Deus começa uma limpeza profunda na sua vida, e eu falo por experiência própria. O deserto te ensina a lidar com a rejeição, também falo por experiência própria, porque eu não tive criação de pai, né? Então isso para mim me custou muito, eu tive que lidar muito com a rejeição. Eu fui criado pela minha avó. O deserto te ensina a liberar perdão, que é muito importante. Quando você tem amargura por outra pessoa e não libera o perdão, é como se você bebesse um veneno esperando que o outro morra. Mas quem está sendo corroído por dentro é você mesmo. Quando você libera o perdão, você tira um peso de você. O deserto te treina a ser uma pessoa melhor. O deserto te ensina a enfrentar frustrações. O deserto te ensina a ter paciência. O deserto te ensina a cultivar a fé, confiar em Deus, ter esperança. O deserto te ensina a lutar com as armas espirituais, te ensina a meter o joelho no chão e orar, buscar a Deus, intimidade. O deserto te deixa mais forte e calejado. O deserto te prepara para receber o que Deus tem reservado para você. O diabo, gente, o inimigo das nossas almas, ele dá tudo de mão beijada, mas Deus só te dá depois da sua fé provada. Você pode ver isso em José, Moisés, Davi. Ou seja, o deserto é um lugar de treinamento e aprendizado. Quando você cair no deserto, o que você tem que... Quando aquela aflição chegar, o que você tem que fazer? Ora e pede para Deus. O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Com esse problema? Para que Ele te dê o livramento, para que Ele te ensine, para que você saia logo desse treinamento pronto para as promessas que Ele tem na sua vida. Ele é um pai galardoador, ele te dá prêmios, ele te dá muitas coisas, que é um pai bom. Deus é bom. É nele que Deus molda o seu caráter, fortalece sua fé e prepara você para entrar na terra prometida. Gente, se você for observar ali o faraó, né, ele não só é o Egito, não é só o mundo, né? O faraó, se for aqui analisar para fazer outra pregação, ele representa Satanás. Satanás aprisiona as pessoas. Satanás prende em cativeiros espirituais. Fica lançando o tempo todo na sua mente mentiras, dizendo que você não pode, dizendo que Deus não te ama, dizendo que Ele não vai te perdoar. E Ele te ama tanto que mandou o seu único filho primogênito para morrer por mim e por você na cruz, no qual só pode ser salvo por um nome, que é no nome de Jesus. O povo hebreu levou 40 anos para chegar à terra prometida, gente, porque não passou nas provas do deserto. Então o deserto tem prova.
Deserto tem provação, gente. Deserto você tem que estar perseverante, tem que ter paciência. Eles puseram Deus à prova, reclamaram constantemente, adoraram ídolos, o bezerro de ouro, duvidaram do poder de Deus, caíram no pecado da fornicação, temeram os moradores da terra de Canaã. Lembra lá dos 12 espias que mandaram e voltaram lá? Só Josué e Caleb que creram. Os outros, olha, não, tem gigantes lá. A gente se sentia como gafanhoto perto dessas pessoas. Então, eles menosprezaram o poder de Deus com tantos milagres e maravilhas que Deus fez para tirar eles do Egito. Uma coluna de fogo que andava à noite para aquecer eles, com uma coluna de nuvem para não queimar com o sol, com a roupa deles que não se desgastavam, nem as sandálias dos pés. Vamos imaginar que tinha uma loja de roupa ali no deserto, ela faliu. Uma loja de calçado faliu também, porque Deus manteve as roupas intactas durante os 40 anos. Manteve também as sandálias intactas. Em resumo, uma viagem que poderia durar apenas 40 dias e 40 noites. Presta atenção aqui como o deserto é muito importante e você tem que prestar muita atenção para você sair desse deserto. Ele é importante demais, porque ele é um processo, é um aprendizado. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai do deserto para ir para a Nova Canaã, para a Terra Prometida, para andar com Deus. Então, aqueles 40 dias e 40 noites que era de viagem, se tornou em 40 anos de provação. Por quê? O povo pecou contra Deus, eles reclamaram, gente. Eles cometeram muitos pecados, apesar de todas as maravilhas que Deus fez. Porque o povo não soube confiar, obedecer e perseverar no processo que Deus havia planejado. Era para ser um processo rápido, 40 dias e 40 noites ali, ó, limpando tudo que é sujeira, toda aquela mente de escravo, toda aquela mente cativa que veio do Egito, tirando tudo aquilo, limpando. Era só para ser 40 dias e 40 noites. 40 anos. Quanto tempo você está no deserto porque você ainda não saiu do Egito? Pense sobre isso no dia de hoje. Deus quer te libertar, Ele está esperando você limpar, tirar, jogar toda essa sujeira fora. O deserto é assim, é um lugar de teste, de transformação e de preparo. Enquanto não passamos pelas provas, não avançamos para as promessas de Deus. Como podemos parar de andar em círculos e finalmente sair do deserto? Bom, a gente está no tratamento, mas há maneiras de sair do deserto. Como Paulo fala, a história do povo hebreu que caminhava pelo deserto, ela é um exemplo e uma advertência para nós. Aprendemos aquilo que o povo não aprendeu. Aprender a perdoar como Deus nos perdoou. Aprender a não reclamar como o povo reclamou contra Deus. Aprender a ter fé, mesmo quando tudo parece difícil. Aprender a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu costumo aqui a comentar com a minha esposa, até ela comenta comigo, aquilo que não está no seu controle, você não tem o que fazer com aquilo. Então, aquilo que não tem remédio, remediado está. Se livra. Ah, o Brasil está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Você consegue resolver essa situação? Se não, aquilo que não está no teu controle, remediado está. Entrega nas mãos de Deus. Deus é nosso controle. Aprenda a ter ousadia para cumprir a vontade de Deus. Faça aquilo que agrada a Deus. Busque agradar Ele em tudo que você fizer. Aprenda a ser forte e corajoso diante das batalhas. Olha, gente, aprender a ser forte e corajoso a gente precisa, porque Deus não nos dá essa coragem, porque Ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Mas Ele nos estimula a ser forte e corajoso, como Ele estimulou Josué. Aprender a lutar em oração usando as armas espirituais. Paulo fala que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os principados e potestades e esses seres malignos que estão nas alturas do ar, do céu.
Então entenda que quando aquela pessoa dá um cutucão, tocar na sua ferida, não ache que é uma pessoa que está tocando na sua ferida, mas se é alguém que sabe a ferida exata que pode te machucar, que é um espírito maligno, que lançou um dardo inflamado naquela pessoa que está no mundo para alcançar você, para te magoar, para te ferir, para te deixar abatido. Então, quando isso acontecer, ore e repreenda, nem que for em pensamento, pede licença, vai no banheiro, está repreendido, amarrado em nome de Jesus. Você está lutando com a batalha espiritual, contra seres espirituais. E como que eu luto contra seres espirituais? Calo no joelho, joelho no chão, oração e jejum, buscando proteção do Altíssimo, para lutar em oração usando armas espirituais, como Paulo mesmo nos aconselha. Aprender a perseverar, mesmo quando o caminho é longo, às vezes demora para vir as promessas de Deus nas nossas vidas. E temos que perseverar, temos que ter paciência, porque se ele não entender que você tem maturidade o suficiente para receber aquilo que ele tem preparado para te dar, você pode se perder. E Deus vê o futuro, Deus sabe se hoje ele dar algo que você realmente precisa, você pode se perder, e não é isso que Deus quer, ele quer que você seja salvo. Se eu tenho um filho com 14 anos, exemplo, e ele me pede um carro, e ele não tem carteira de motorista, não sabe dirigir, e eu dou o carro para ele, eu vou ser um irresponsável, porque vai acontecer algo de ruim com a criança? Porque eu dei algo que ainda não era a época, não era o tempo correto de dar para ele. A mesma coisa é Deus conosco. Aprender a ter domínio próprio, negando a carne e escolhendo o Espírito. Aprender a amar o próximo como Cristo nos amou. Aprender a ter empatia, vendo com os olhos de Jesus. Entenda, esse é a receita que está na Bíblia, que aqui no meio disso ainda tem os frutos do Espírito. Então você entende que aqui é a receita para você sair do deserto. Amar, fazer a vontade de Deus, perdoar, ser uma nova criatura, aprender com os erros do passado, aprender com o pessoal, com o povo hebreu que estava no deserto caminhando, como que Deus ficou irado com eles, para que você não faça igual. Porque se eu trupicar aqui e já reclamar com Deus, imagine como que era lá no deserto. Você vai lembrar, o povo do deserto reclamou, não agradou a Deus. Eu não vou sair do meu deserto se eu não parar de reclamar, se eu não fazer a vontade de Deus. Quando vivemos essas coisas, demonstramos que temos plena confiança no nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Ele está nos guiando em cada fase da nossa vida, nos guiando. Então entregamos a direção do carro da nossa existência nas mãos de Jesus, para que Ele conduza na nossa jornada. Entrega o carro da sua vida para Jesus, para que ele pegue no volante e conduza a sua vida. Leve a sua família junto com você nesse carro que é a sua vida. Dê o volante para Jesus, para que ele conduza a sua vida. Assim, não desviamos nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguimos firmes no caminho reto que ele preparou para nós. Vivendo o seu propósito com Deus. Quando você abandonou a velha criatura, saiu do Egito, aprendeu no deserto o que agrada a Deus, você começa o seu propósito com Deus. E quando passamos pelas provações do Egito e do deserto, chegamos finalmente a Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra da promessa, a nossa herança. Canaã representa a promessa, o propósito, a maturidade espiritual e o lugar de descanso em Deus. Olha esse detalhe. Descanso em Deus. Canaã não é apenas um destino geográfico,
é um estado espiritual. É o lugar onde você vive aquilo que Deus prometeu. Você colhe os frutos da fidelidade. Você caminha em autoridade e não mais com medo. Lembra a ousadia? E seja forte e corajoso. Você entende quem é Cristo Jesus. Você desfruta da paz que excede todo entendimento, não a paz que o mundo a dá, mas a paz que vem da parte de Jesus, da parte de Deus. Você não vive mais de migalhas, mas de abundância espiritual. Olha esse detalhe aqui, gente. Você não vive mais de migalhas, mas de abundância espiritual. Deus é espírito. Você não é mais escravo. Acabou a escravidão do Egito. Acabou. Ficou para trás. Você passou pelo deserto. Mas você agora é um herdeiro, filho de Deus, co-herdeiro em Jesus. Em Canaã, você compreende que todo o processo valeu a pena. As lágrimas do deserto se tornaram em testemunhos. Verdade, gente. Você vai entender que você vai ter tanto testemunho sobrenatural. Você vai ver Deus fazer cada coisa que, quando você for contar o seu testemunho, vai ficar quase que inacreditável. É interessante, mas é verdade. Eu falo por experiência própria. As cicatrizes se transformam em histórias de vitória. Gente, quer uma história de vitória aqui? Se eu não tivesse passado pelo deserto, eu não estava pregando aqui a palavra para você. Deus me chamou para pregar o evangelho? Me chamou para ser um evangelista? Se eu não tivesse passado pelo processo do deserto e entendido que Deus quer que eu faça, eu não estava pregando a palavra aqui para você? Eu não estava testemunhando, nem compartilhando isso com você? Então o deserto te treina, te transforma. Olha aqui, eu estou te evangelizando. Estou passando o evangelho, jogando a semente da palavra de Deus, que só o Espírito Santo que faz essa semente crescer e virar uma árvore cheirosa, e esse perfume agradável se espalha entre as nações, por causa do deserto. Então entenda, o deserto me treinou e vai treinar você. O deserto, cada vez mais, Deus nos capacita, nos treina, nos cura, nos liberta. E essa libertação só vem da parte de Deus. Até para buscar ele só vem da parte de Deus. Jesus fala, aquele que o Pai me deu, eu jamais o lançarei fora. Entenda, aquele que o Pai me deu, foi dado. E Jesus fala, eu jamais o lançarei fora. A dor dá lugar à alegria. O luto se torna em conquista. Canaã é o lugar onde você finalmente vive o que Deus sonhou para você desde o início. Mas, lembre-se, ninguém chega a Canaã sem passar pelo Egito e atravessar o deserto. Você tem que sair do mundo. Você tem que passar pelo deserto. Mas não esqueça, o deserto é só passagem. Não fique dando círculos no deserto. Não fique andando em volta. Para você parar de andar em volta no deserto também, é muito importante que vai ter um obstáculo no caminho. O caminho talvez seja você perdoar alguém que te magoou muito. Aquilo é obstáculo. E você vai lá, perdoa e pronto. Curou, passou para o próximo. Perdoa, resolve, curou, passa para o próximo. Até passar o deserto. Você precisa passar esse deserto. E para isso você precisa perdoar, liberar muitos perdões e se perdoar também. Mas lembre-se, ninguém chega a Canaã sem passar pelo Egito e atravessar o deserto. Deserto é a travessia. Não é para andar em círculos. Cada fase é necessária, gente. Importante, muito necessária. Cada processo te prepara. Eu estou aqui pregando para você, é uma prova disso. Cada prova te fortalece. É verdade, você vai ficar calejado. E quando você chega à terra prometida, entende que Deus sempre esteve com você em cada passo, em cada lágrima, em cada batalha, guiando sua jornada até o cumprimento do teu propósito. O propósito de Deus na sua vida. Ele está com a gente em cada lágrima, em cada etapa, cuidando. Então hoje, Deus te pergunta,
Em que fase da sua jornada você está? No Egito? Preso ao passado, às correntes que te afastam da presença dele? No deserto, sendo moldado, tratado e preparado por Deus? A melhor fase. Ou já está às portas de Canaã, prestes a viver o seu propósito para o qual você foi criado? Deus, desde o nascimento, seu te escolheu e escreveu a tua história para que você cumpra o propósito no qual ele te criou. Então você está onde? No Egito? Escravo? No deserto? Tratamento? Canaã? Herança? Vitória? Onde você está? Eu te pergunto hoje, em que fase da sua jornada você está? A boa notícia é que Deus não abandona em nenhuma dessas fases. Ele te chama e te instrui, te corrige, te renova, te levanta, te conduz. Ele não tem pressa, mas também não quer te ver andando em círculos. Gente, o deserto, para você sair dele, quando você está no tratamento, só depende de você. Só de você. Ele deseja que você avance. Hoje é dia de decisão, dia de romper com o Egito, dia de enfrentar o deserto com maturidade, dia de entrar em Canaã com fé, com coragem e obediência. Não importa onde você está, não importa para onde Deus quer, o importante é para onde Deus quer te levar. Não importa aí onde você está, não. Não importa qual sujeira, o lamaçal de pecado que você entrou. Deus te chama para caminhar com Ele, para você sair do Egito, vir para o deserto, ser tratado e caminhar na direção dele, que é a nova terra prometida. Ele quer te levar a um lugar de descanso, de propósito, de plenitude, um lugar onde você vive não apenas com alguém que caminha, mas com alguém que conquista, que amadurece, que cresce, que vive em plenitude de Cristo. Então hoje entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, siga nele, permaneça nele e ele fará. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E finalizando, gente, o Egito é libertação. Fizeram com que a vida deles se tornassem... Lembra que eu falei que o faraó representa Satanás? Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga. Ele botava o pessoal com amargura só, uma escravidão. Obrigando-os a fazer trabalhos pesados e fabricação de tijolos, etc. Você não trabalha sem parar. Trabalha e não colhe os frutos desse trabalho. Isso é um serviço escravo. Você está no Egito. Mas quando você sai do Egito, você vem para a restauração. Lembra como o nosso Deus, né, nos levou, né, por esse deserto de 40 anos, durante essa longa caminhada. Deus os humilhou e pôs à prova para saber se vocês estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Prova, teste, restauração. E depois vem a herança, que é Canaã. Seja forte e corajoso para essa herança. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então você vê que o Senhor nos guia no caminho que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Salmos 37, 23. Então é interessante, gente, entender qual fase da nossa vida estamos, para que a gente saia da escravidão do Egito, passa para o tratamento e vai para a Nova Canaã. Isso é muito importante. Mas ainda tem algo muito importante também. É você entender que Jesus está voltando. Há sinais por todos os lados, na natureza, no sol, na lua, nas estrelas. A terra geme como uma mulher que está prestes a ter um filho com dores de parto. Ele falou isso em Mateus 24, e você, acessando o meu canal aqui, clicando nele, clicando em playlist, você vai ver um estudo sobre escatologia, que é estudo sobre os fins dos tempos, para você aprender mais sobre isso. Mas você,
Já aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador? Se não, fica até o final aqui e vamos fazer uma oração juntos para que Jesus entre no seu coração e transforme a sua vida e te dê a paz que excede todo entendimento. Esse é o caminho. Ele é o único caminho, a verdade, a vida. O caminho da vida eterna. O caminho das fontes de águas vivas. Quem beber dessa água nunca terá sede. Quem comer desse pão nunca morrerá. Quem crê em Jesus não ficará desiludido e você pode saber disso. Alguns pontos importantes: se você disser com a sua boca Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Olha que simples, olha que fácil. Jesus chamava as pessoas que iam seguir publicamente, porque se o negassem publicamente, ele o negaria no dia do juízo. Você aceita Jesus hoje como seu único e eterno Salvador? Então repita comigo: Jesus é Senhor. E no seu coração crer que ele ressuscitou. Creia que Jesus ressuscitou. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. E falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Então vamos orar comigo. Quando você orar, a oração deve ser feita do fundo do seu coração. Sincera, só você lá no seu quarto, só você e Deus. Só você e Jesus. Repita essas palavras comigo. Pai, reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. E que o seu sangue me purifica. Eu escolho aceitar Jesus como meu único e Salvador. Recebo o teu Espírito Santo para que ele me guie e me transforme. Faz de mim a pessoa que desejas que eu seja. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz participante da tua herança eterna. Em nome de Jesus. Amém. Você percebe algo nessa oração? Você percebe que aqui, guia, ele vai te guiar. E ele vai te dar o quê? Uma herança eterna, Nova Canaã. Então, se você crê que Jesus, creu em Jesus e essa oração te deu uma paz que excede todo entendimento, você aceitou Jesus de verdade. Então, recomendo que você busque uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus, uma igreja evangélica, para você ser discipulado, para você aprender a servir, para você ficar com as outras ovelhas de Jesus, porque uma brasa sozinha apaga, mas uma brasa, quando está com outras brasas, pega fogo, e esse fogo cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você, para que o Espírito Santo de Deus venha te orientar, para que você venha aprender da palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. E é claro, você também pode aprender comigo aqui no meu canal. Deixe nos comentários se essa oração foi para você. Deixe nos comentários se essa palavra foi para você. E compartilhe com quem precisa. E é claro, gente, Criador dos céus e da terra, abençoe grandemente a tua vida, que a paz que excede todo entendimento venha habitar na sua casa, na sua vida e no seu lar. E eu te vejo na próxima pregação da palavra.